Casa Bela. Presentes, decorações, utilidades para o lar, além de uma infinidade de opções para você que exige qualidade e o melhor atendimento. Valorize seu ambiente ou presenteie quem você gosta com um toque da Casa Bela. Variedade com requinte e bom gosto. Cada detalhe pensando em você. Telefones 3822-3031 e 99724-3682 em Dracena. Muito bem, nós estamos iniciando mais um Carreiras e Profissões e eu tenho a grata satisfação de receber a Emilene Troiano. Ela que é uma baluarte do Grupo Troiano. Ela cuida lá da parte de produção, cuida da parte de RH, né, do pessoal todo. E ela veio aqui muito gentilmente bater um papo, conhecer as instalações, né, o nosso estúdio da Top TV US Paulista. E nós vamos aqui conversar um pouquinho para saber a história, conhecer a carreira, como que ela chegou onde está hoje. Bem-vinda, Emilene. Obrigada pelo convite. Conta pra gente quem é Emilene, como... Né, eu sou a Emilene, eu sou a filha do Durval e da Vera Troiano, esposa do Rodrigo e mãe de duas joinhas, do Henrique e da Eloá. Que bacana. Você é a primeira filha do Durval. Sou a primeira filha e primeira neta. Primeira neta. Primeira neta. Do saudoso seu Durvalinho. Nossa, como seu avô, sua avó. Depois de 6 homens veio uma neta. Que bacana, era xodózinho, né, Emilene? Com certeza. Era bastante, hein? Bacana. Você nasceu em Dracena, claro, dracenense, da Gema. Nasci aqui. Eu me formei em Presidente Prudente, mas morei lá 2 anos e meio, depois fazia aquela vida de viajar, sabe? Trabalhar aqui, Conheço viajar. Isso. Mas assim... Você estudou em quais escolas aqui em Dracena? Eu estudei no Isaac. Isaac Até a oitava série. Era coqueluche, Isaac. Escola estadual, Isaac era coqueluche, né? Era. Eu estudei no Isaac até a 8ª série, na época eu falava 8ª série, né? Sim. Hoje mudou o termo e depois vim para o Ângulo, fiz o colegial aqui no Ângulo e depois fui para a faculdade, fiz Toledo em Prudente, administração de empresa, me formei em administração de empresa. Se me permite, você percorreu só vamos dizer, o primário que a gente chamava, né? Que hoje acho que é ensino fundamental. Ensino né? fundamental 1. Então, só esse daí que diferenciou. Meu filho cursou começo lá na Julieta Guedes Mendonça e depois fez Angra e depois fez Toledo, se formou em Direito pela Toledo. Direito? Ele viajava também? Muito. Ele viajava com o Jabá. Eu também viajei com o Jabá. Tem muitas histórias, Jabá é muito amigo da gente. Grande Jabá, né? Um abraço para ele. É verdade, nunca mais vi o Jabá. Será que ele tá aí? Ele ainda continua com o transporte, só que hoje ele tem pessoas que vão, né? Faz para ele o trabalho, ele tá numa chacrinha cuidando ali, tá mais sossegadinho. Legal. Um abraço para ele. ele. Mas o Jabá é uma pessoa muito querida, ele muito responsável, a gente sabe que ele sempre prezou aí pelos alunos, a gente deixava o filho viajar tranquilo, a gente ficava tranquilo. Cara, né? Pai e mãe só dormia a hora que o filho chegava em casa, mas a gente ficava um tanto tranquilo, né? Porque ele sempre foi cuidadoso. Legal. Bom, então você fez esse trajeto aí na escola. Tá? E a sua infância, como foi? Em que local de Dracena foi? Bom, a maior parte dos dias, assim, eu ficava na casa da minha avó. Da sua avó. Que ali era na Frei Perim, perto do supermercado ali, perto daquele nosso... Matriz, isso, ela morava no quarteirão de trás. Legal. E a gente passava o dia inteiro ali, era uma molecada, né? Era mais na casa, aquela época casa de vó, né? De pique, de pega-pega, de besta. Eu não era muito, nunca fui uma criança assim, até conversei isso com a minha mãe ontem. Nunca fui uma criança peralta, de subir em árvore, de ficar na rua. Eu sempre fui uma criança mais assim, reservada, gostava de brincar de casinha, de boneca, mas assim, o que eu mais amava era brincar de dar aula. Dar aula. Nossa, eu era professora. Sempre eu era professora. Aí um dia... eu lembro que eu morei numa casa, a única vez que a gente saiu de perto aqui dessa região da Igreja Matriz, a gente foi morar lá perto onde é o São Francisco hoje. E meu pai tinha uma caminhonete na época, a gente montava a escolinha lá. Minha sala de aula era em cima da caminhonete. Na carroceria da caminhonete. A gente sempre conta essa história. Minha mãe chora de dar risada com essa história. Bacana. E minha mãe falava assim, Milene, mas você sempre é professora, deixa suas amigas serem a professora, né?
Eu falei, então tá bom, hoje eu vou deixar, podem ser a professora, só que eu vou ser a diretora. Eu nunca era aluna. Ou seja, você já tinha o instinto de liderança, sabe? Acho que eu nasci, né? Bacana. A gente nasce, né, com as habilidades, com certeza, né? Com certeza. Isso. Só tem que ir aprimorando, né? Isso. E assim, a minha infância era ali na minha avó. Às vezes a gente ia para Tupi, que a minha avó materna era de lá. Ou de domingo num sítio da bisavó, que é a avó da minha mãe. Então aí juntava um monte de primo, que aí juntava os primos de primeiro grau, segundo grau. Era uma festa, né? E passava muitas horas do dia também dentro do supermercado. Porque era eu, a minha irmã, depois que veio o filho do Divo, o Igor. Então nós éramos em 3. A moçadinha mais nova, assim, os outros primos vieram bem depois. Então a gente era nós 3 ali. E passava a maior parte do tempo também dentro do supermercado. Correto. A gente achava que estava trabalhando, né? Mas a gente devia estar atrapalhando bem. Bagunça. Mas já era uma forma de estar conhecendo alguma coisa, pelo menos alguma coisa já aproveitava. Depois que a gente pegou uma certa idade aí, eu não lembro exatamente a idade, a gente tinha que cumprir horário no supermercado, principalmente nas férias. Meu pai falava, não, tem que ir lá. Aí a gente ficava na recepção, ajudava a abastecer, fazia pacote, sabe? E hoje você agradece muito por isso, né? Agradeço. Na época eu não gostava, não. Olha, nós somos mais ou menos da mesma época, eu sou mais velho que você um pouco. Eu até hoje, a gente, claro, respeita as leis, né? Mas até hoje eu falo, olha, na nossa época, eu particularmente, eu comecei a trabalhar com 10 anos e meio. E estou aqui. Agora hoje, 16 anos e tem uma série de coisas. Na verdade, a maioria está entrando com 18, aí já é tarde, né? Então, eu tiro base pelo meu filho. Ele brigava comigo porque ele queria trabalhar. E eu segurei por conta que eu queria que ele estudasse. Eu preferia investir no estudo do que... Mas você sabe quando o estudo ele é conciliado com o trabalho, é outra forma de aprendizado. É a forma da pessoa se autovalorizar, de ver que está valendo a pena o sacrifício dele, né? Então hoje a gente vê tantas coisas erradas, né? Tantos jovens, vamos dizer, ir para o lado da droga, tanta coisa, porque não está tendo essa oportunidade. É uma lacuna muito grande aí, né? Porque hoje as crianças brincam até 10 anos, no máximo 11 anos. Depois eles já não querem mais brincar. Aí fica dos 11 aos 18 ali, vago. E aí onde dá essas oportunidades, né? De ir para coisas erradas. E também hoje são poucos os pais que fazem com que a criança brinque mesmo. Hoje a maioria está ali no na celular. Tecnologia, né? É uma pena, né? A criança hoje com 8, 10 anos já tem celular, talvez até com menos, e já se envolve ali. Isso, e a gente escuta assim, pessoal, tanto da parte da educação, né? Pedagoga, psicóloga, falando que é na brincadeira que se desenvolve a profissão. Né? Você desenvolve a criatividade, é ali naquele... Não é dentro da sala de aula que vai desenvolver a criatividade, é brincando. E hoje a gente percebe assim, as crianças não brincam mais na rua, né? É só dentro de casa, fechado, e isso vai prejudicando, né? O desenvolvimento. Eu sempre comento, não só as crianças, você teve a oportunidade, eu tenho certeza. Seu pai, mesmo na correria do dia a dia, porque a gente sabe que mercado é puxado. É puxado, mas eu tenho certeza que ele, sua mãe, com a vizinhança, sempre tinha ali na frente da casa uma reuniãozinha à noite. Nossa, né? Muito. E isso não existe mais. Até uns 5, 6 anos atrás, eu fiz uma matéria, na época no site, ali próximo à Câmara Municipal, uma quadra para cima, na rua Princesa Isabel, tinha um pessoal que se reunia. Eu fui lá uma noite bacana. E fiz uma matéria, porque hoje é raro, quer dizer, hoje não se vê, né? Sentavam-se na calçada, os pais, exatamente. E as crianças ficavam brincando. E ali tinha um banquinho sempre, o vizinho já vinha com a cadeira. Isso. E ali não tinha nada, era só bate-papo mesmo, bate-papo saudável. Hoje, eu particularmente, eu conheço, no meu local que eu moro ali, faz 10 anos já, ali próximo ao São Francisco, ali do Celebritá, naquela região ali. Eu conheço meus vizinhos, sei quem são, mas bom dia, boa tarde, raramente, a hora que eu chego, tem um ali que eu paro e bato um papo. Porque na verdade hoje o portão eletrônico, você já aperta, entra, você já desce dentro da garagem, então não faz esse uma contato, falha da gente. Às vezes falha. Tem 2, 3 vizinhos ali que a gente está sempre conversando, que eu falo até para minha esposa, é importante
a gente ter um relacionamento bom com os vizinhos, porque você não sabe a hora que você vai precisar, uma viagem, dar um alô para aquela pessoa que você confia, enfim. E antigamente não, antigamente a pessoa até podia saber mais da vida do outro, mas também respeitava mais, era diferente. Quer dizer, hoje quase ninguém conhece ninguém. Eu lembro de uma passagem, né? Nós estamos batendo um papo. Quando eu fui a primeira vez em São Paulo, isso foi em 1973. E eu cheguei lá em São Paulo, numa prima na Vila Isabel, lá pro lado de Itaquera, Vila Souza. Cheguei lá e eu fui com outro primo que já conhecia São Paulo. Ele ia me deixar lá e ia para outro local lá que ele tinha namorado, para São Bernardo ele ia. E chego nesse local, a prima não estava. E aí fomos perguntar para a vizinha, ela abriu a porta daquele 5 centímetros lá, isso em 73. E falou, não conheço, eu só sei que mora um casal com 2 crianças, mas não sei quem são. Não tinha celular, poxa, aquilo né? para mim foi o fim aqui, né? Mas enfim, então você vê como que nós hoje, que temos tanta liberdade aqui, nós estamos vivendo uma situação de cidade grande. A gente vive, realmente. Então é isso. Por exemplo, eu moro aqui no Palmeiras e eu não tenho coragem de deixar as crianças na rua sozinhas. Olha aí. Você vê, e nós aqui, nós somos tidos como uma das áreas de mais segurança do estado de São Paulo. Até na quarta-feira passada, nós estivemos no batalhão, na comemoração do Dia da Mulher, né? Internacional da Mulher, e do batalhão também, em homenagem aos policiais. E foi repetido. Nossa região aqui, o Oeste Paulista, é tida como uma das regiões mais seguras do estado de São Paulo. Que bom saber, mas mesmo assim a gente Graças fica, né? Porque por mais que a gente tenha essa informação, a gente fica preocupado, né? Não, com certeza. Tá, carro também que passa, às vezes não respeita, né? Não respeita que tem criança, às vezes passa rápido, aí você fala... Não, deixa dentro de casa. Ou senão vai pra casa do vô e da avó, que lá tem mais liberdade. Mais seguro, mais liberdade. E vô e vó deixa fazer tudo, né? Eu sei porque tem uma neta, é desse jeito. Vô e vó... Tem dia que tem que pedir... Minha mãe tem que é um pouco mais assim, segura, mas meu pai tem dia que eu tenho que conversar com ele. Pai, dá uma segurada. Mas a gente, você vai chegar um dia, se Deus quiser, vai ser bom, você vai ver. Porque é um tratamento diferente. Eu costumo dizer assim, ó, quando você tem filhos, meu caso, eu tiro base por mim. Você está numa época, numa correria total da vida. Né? Porque você casou, né? Exatamente. Então, é muita coisa. Daí, você passa para avô. Quer dizer, o avô pode tudo com a responsabilidade, com todos os cuidados, mas sem a responsabilidade. Sem esse compromisso de ter que, né? Nós vamos fazer um pequeno comercial e aí nós vamos voltar para você contar a história de você dentro do grupo troiano até os dias de hoje. Legal? Como você vê o mundo ao seu redor? Ver com clareza e nitidez é essencial para você aproveitar os seus melhores momentos. Cuidar da saúde dos seus olhos é olhar para o futuro. Escolha uma ótica que respeite a sua visão e que tenha um melhor atendimento. Na Ótica Visão, você encontra os melhores óculos de grau, solares e lentes de contato das melhores marcas e modelos. Ótica Visão, para Dracena e região. Fone 18 3822 2944. Muito bem, nós estamos com a Milene Troiano, do Grupo Troiano. Agora nós vamos entrar na parte profissional, Milena. Já conhecemos um pouquinho da sua história de vida, né? Todos nós temos uma história, né? E feliz aquele que tem uma história para contar, né? Justamente. Então agora eu queria que você falasse um pouquinho de como tudo começou você dentro do Grupo Troiano, né? Dos supermercados lá. Você já disse que lá no começo vocês iam lá brincar, mas você já foi pegando gosto, enfim. Então conta pra gente como que foi tudo dentro do mercado, do supermercado Troiano. Então, como eu disse, né, quando criança a gente estava ali o tempo inteiro brincando e tal, e chegou uma certa idade que nas férias nós tínhamos que cumprir um horário, né, ou na recepção embrulhando presente, atendendo telefone, atendendo cliente. E com o passar dos anos, no terceiro colegial, tinha que definir faculdade e tal, optei por administração. Já estava bem dentro do negócio, né? Justamente. Aí,
Eu fiquei 2 anos em Prudente, mas aí lá era mais complicado para arrumar estágio, ficava aquele tempo ocioso durante o dia, né? Voltei. E aí eu voltei e fui trabalhar dentro do escritório, já funcionária mesmo, né? Registrada, tinha que cumprir o horário. Aí eu fui trabalhar na área de departamento pessoal, contabilidade e escrita fiscal. Trabalhei com o pessoal ali mesmo, porque a gente já tinha o escritório dentro da empresa, né? O contador e tal. E foi muito assim, foi uma escola muito boa, porque me ajudou na faculdade, principalmente na questão da contabilidade, porque a contabilidade na teoria, você fica um pouco perdida, aí eu conseguia conciliar a prática com a teoria. Minha faculdade, sim, foi muito... Juntou eu fiz a faculdade com muita facilidade, eu confesso que foi com muita facilidade, porque eu vivenciava o que eu... o que eu aprendia na teoria, eu estava vivenciando. Acabava ajudando até os colegas, porque você consegue expor, né, dar exemplos, aí o pessoal consegue captar. Quando eu me formei, surgiu a oportunidade de estar indo para o chão de loja, que chão de loja a gente chama gerente, né, de estar ali com o funcionário, com o cliente mesmo, no corpo a corpo. Que foi aquela loja, a menor, que era ali na Roosevelt, antes de transferir para o São Francisco, hoje Troiano São Francisco, a gente tinha uma loja ali na Roosevelt menor. E eu fui gerenciar essa loja. Aí foi um baque. Tá, né? foi lá na esquina da Presidente Roosevelt com a... Eu vou lembrar o nome dessa rua. Eu não lembro. É em frente ao cartório hoje. Isso. Então aí foi uma outra experiência. Marechal Deodoro da Fonseca. Acho que é isso mesmo. E ali foi uma outra experiência, né? Porque assim, uma coisa é você ficar ali no chão de loja, atendendo o telefone na recepção, tal. Uma coisa é você assumir uma loja, abrir, fechar, cuidar de funcionário, repor mercadorias, tem mercadoria no estoque. E naquela época, a gente estava começando com o sistema. Naquela época era registradora da operadora, a gente etiquetar o preço mesmo no produto, né? E subia toda hora, né? Nós passamos... 3 vezes por dia você tem que mudar o produto. Só que aquela época também tinha menos itens, né? Não é que nem hoje, que assim, hoje seria inviável, né? Sim. Porque hoje tem uma quantidade enorme. E aí vinha o preço, a funcionária do caixa registrava e tinha as corzinhas lá, cada cor era uma tributação. Então eu peguei essa época, que fazia depois o livro lá, o que era substituição, tinha que somar. Eu aprendi tudo isso no manual. Então, quando você aprende isso no manual, hoje está tudo no sistema, no computador. Você tem as informações, né? Você puxa, tem relatório de tudo, só que você não entende muito o porquê daquilo, né? Por que existe isso? Como que tem esse resultado? Então, eu tive essa oportunidade. E aí depois eu, junto com a família, né, com os irmãos e com meu pai, nós reformamos o prédio, que aí meu pai adquiriu esse prédio aqui, que é o Troiano Mais. Sim, antiga Casa Moreira. Isso, e aí Paulista. Isso mesmo. Nessa época aí a gente inaugurou a loja em 3 meses, foi assim, foi uma loucura. Eu lembro. Eu tinha quase 1 ano de casada e eu só faltava dormir lá, meu marido já estava... E inauguramos essa loja, aí foi uma experiência enorme, porque eu saí de uma lojinha pequena e fui para uma loja com 10 check-out, tinha padaria, açougue, feirinha grande, mas assim, foi sofrido, não é fácil. Eu falo que tudo que tudo que é novo e que você se propõe a passar por aquilo, não é fácil. Mas eu estava na inauguração dessa loja. Eu tenho fotos da inauguração dessa loja. Essa loja ficou muito bonita, ficou muito moderna na época. Era né? um pouco de luxo, né? E aí foi assim, uma experiência enorme. E o desafio maior é você conciliar equipe com o cliente, né? Porque loja nova, dá os errinhos, as falha de sistema. Aí nessa loja, a gente já, quando inaugurou, já tinha mudado tudo para impressora fiscal, né? Aí já não tinha mais essa parte de digitar e tal. Então essa parte também de mudança da tecnologia, do avanço, eu acompanhei tudo. Então eu peguei do manual para a informatização. Então também foi uma bagagem enorme que eu tive aí. E depois de um tempo que né, já tinha assumido a loja estava caminhando,
nós implantamos o RH na empresa, né? Eu participei dessa implantação, tal. Hoje a gente tem funcionários no departamento pessoal, são a Wanda e a Flávia, no RH está o Bruno e eu. Então cada um, né? Eu fico mais com a parte de treinamento, dou uma assessorada, porque eu cuido da parte de produção. Fui eu que introduzi na empresa as rotisseria. Bacana. Nessa loja, no Troiano Mais, tinha um balcão grande, eu tinha uma cozinha lá, eu falei, ai, vamos pôr uma maionese de sábado, um salpicão, e aí foi indo, e o pessoal foi aceitando, aí a gente fazia de sexta e sábado, só de sábado, depois sexta e sábado. Aí na quinta o pessoal começou a pedir, aí foi indo, aí nisso inaugurou o São Francisco, a gente já inaugurou com rotisseria. E aí foi um sucesso, né? Foi muito bacana. Hoje eu tenho uma equipe que eu que coordeno, que a gente tem uma gastróloga, uma veterinária e 2 nutricionistas, acabamos de contratar outra. Então assim, porque é um serviço minucioso, sabe? Você vender o alimento ali, manipular o alimento, o funcionário tem que passar por um treinamento, tem toda a questão de higiene pessoal, higienização do alimento. Então, assim, é um processo trabalhoso e que te toma um tempo grande aí. E a padronização de receita, porque, assim, as receitas... não posso simplesmente pôr um preço lá, né? Você tem que tirar um custo daquela receita. Então, assim, imagina o tanto de itens que a gente tem, a gente tira a receita e... Ainda, tá faltando receita disso. E hoje a gente joga as nossas receitas tudo no sistema. Então, assim, é um trabalho de padronização que ele vem acontecendo e vem evoluindo e sabe que é bem interessante. E a outra área, que é a área de desenvolvimento humano, em 2009, eu estava começando o coach, eu fui para São Paulo fazer o curso de coach, fiquei uma semana, depois deu um intervalo acho que de 3 meses, voltei para fazer mais uma semana, e que na verdade é uma das áreas que eu assim, meus olhos brilham. Quando fala de desenvolvimento, é uma coisa que eu gosto muito. Por mais que fale assim, tem falta de mão de obra, tá difícil e tal, mas eu acredito muito que a gente tem muitos talentos, sabe? E eu fico assim, às vezes, perguntando, eu já comentei com outros empresários, profissões, todas as profissões, todas, tá? Não tem uma assim, falar, não, essa é carente. O pessoal reclama que não tem emprego, mas se for procurar, eu vi inclusive, esses dias você estava com a lista lá de precisando de funcionários. Agora em fevereiro a gente sofreu muito. Então, quer dizer, então não é que está faltando emprego, está faltando gente qualificada para trabalhar. É que eu falo para os jovens, sabe? Eu fiz um treinamento terça e quarta com os repositores. E antigamente, o que era o repositor? O repositor, ele ia no depósito, pegava a mercadoria que estava lá, abastecia. A gente não tinha relatório do que tinha entrado, do que tinha, né? Hoje não. Hoje eu falei para eles, pessoal, é uma profissão, se especializa. Por quê? Tem formação de layout de um supermercado, o produto não está ali na gôndola por estar. Foi feito um estudo aonde que tem que ser colocado. Então eu falei assim, eu fui dando dica para eles, falei, entra no YouTube. Hoje a gente tem o YouTube, tem o Google, tem ferramentas para a pessoa se especializar sem gastar dinheiro. Só ter vontade. Né? Eu vejo às vezes muito também esses jovens preocupados com a faculdade. Assim, quando eu tenho a oportunidade de falar isso para o funcionário, eu falo, antes da faculdade, existem tantas coisas, existem leituras bacanas, existem cursos técnicos, hoje existem cursos online que vai te abrir um leque, você vai se tornar um profissional, depois disso você escolher uma profissão, não, eu quero fazer uma faculdade, porque o investimento de uma faculdade não é barato. E eu vejo muito que chega muito pra gente a seguinte situação, eu sou formada em tal faculdade, mas eu não trabalho na área. Por que você não trabalha na área? Porque às vezes não tem aptidão, não tem ninguém ali não tem ninguém da família ou amigos do meio inserido naquela profissão que possa ajudar a abrir uma porta. Formou para dizer, tem um diploma. Tem um diploma e fez um investimento que não foi barato. Talvez se ele tivesse pego esse dinheiro e apostado assim em cursos técnicos, cursos online, ele estaria hoje empregado e ganhando melhor do que ele está ganhando sendo faculdade. Entendeu? Então eu vejo muito isso, me deparo muito com isso. E quando eu tenho a oportunidade de falar para o funcionário, olha,
faz um curso técnico, assiste vídeo. Eu vou falar uma coisa, eu sou formada em administração, fiz cursos, sou pós-graduada, mas uma coisa que na época foi uma faculdade para mim, foi as revistas de supermercado que a gente recebe. Hoje a gente só recebe uma, porque hoje é tudo digital, né? Sim. Mas na época a gente recebia umas 3, 4. O que eu fazia? Recebia todas por mês. Eu ia virando a página do que me... Por exemplo, Tupi, eu montei o layout da loja através do quê? Do que eu estudei. Entendeu? Junqueira a gente já tinha o Paulo, que me ajudou muito. Na época o Edilson me ajudou, não é, tal, mas eu desenhei, sabe? Peguei uma folha de sulfite e fui desenhando. Corredor tal, desenhava a prateleira que vai isso. Porque tem que ir conversando, né? O cliente tem que estar com o carrinho e ele tem, as mercadorias têm que ir se conversando, porque senão fica... Porque eu tenho que facilitar a sua compra. Com certeza. Porque se eu não... Você chegar lá, e onde está isso? Porque tem que estar casado. Por exemplo, o arroz tem que estar perto do feijão, porque já é uma... Né? Supostamente quem come arroz come feijão. Por exemplo, o sabão em pó tem que estar junto com a amaciante. Então, e eu percebo assim, os funcionários vêm para trabalhar como repositor, não sabem de nada disso. Você sabe que um outro agravante que está acontecendo hoje, que eu venho batendo muito nessa tecla. A primeira base nossa do ser humano é a família. Primeira base, né? Com certeza. Essa base, ela se perdeu, né? A família se perdeu. E quando você perde a primeira base, para você e para as outras, fica muito mais difícil. A segunda é a escola. E infelizmente no nosso país a escola também vem sofrendo muito. A gente vem, assim... Conversei com uma amiga minha que está dando aula no ETEC, ela me contando umas coisas. A pessoa tem ali um curso profissionalizante de graça para, sabe, é um pouco caso. Mas por que ela tem esse pouco caso? Porque não ensinaram ela aqui na primeira base, que o estudo é importante, que dali ela vai, né? Sim. Então, assim, o que a gente está fazendo? Peraí, eu recebo esse funcionário que não tem essa primeira base, não tem a segunda, e ele cai no mercado de trabalho, porque é ele que eu tenho que contratar. Não tem como. Se tivesse, assim, uma variedade enorme de currículo, eu pudesse escolher, mas não tem. Nem isso a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer as empresas hoje? Acolher esse funcionário e ensinar. No dia um funcionário trombou numa cliente, eu assisti a cena, foi sem querer, eu falei para ele, olha, pede desculpa quando você tromba. Por que eu tenho que pedir desculpa? Eu falei, porque você trombou na cliente. Então, tipo assim... Isso é nesse nível que tá vindo. Aí você pega, ele é um pacoteiro, ele empacota bem, ele atende até bem o cliente, mas ele não sabe o básico que é pedir desculpa, me dá licença, bom dia, posso ajudar? Você entendeu? Então, assim... Tá com alguma dificuldade? E aí vem para a empresa, assim, aí você vai deixar? Você tem que ajudar, você tem que começar a ensinar. Então, é um trabalho, assim, ele é cansativo. É o dia a dia mesmo, não tem jeito. É o dia a dia, não tem jeito. Legal. Mas é prazeroso, porque você vê, você descobre ali naquele meio alguns talentos, só que aquele talento, ele tá como? Ele não se valoriza porque nunca ninguém valorizou ele. Então ele fica assim, acanhado, com vergonha, medo de falar, ele tem medo de expor as habilidades dele, muitas vezes ele tem medo de ser menosprezado, porque ele foi menosprezado até ali, você entendeu? Então você tem que ir trabalhando tudo isso como funcionário. E quando você começa, você pega um talento desse, começa a fortalecer ele, aquele trabalho formiguinha, ele vai desenvolvendo. Eu acredito muito nisso. Tem uns que não tem jeito. Eu trabalhei numa empresa multinacional, vou até citar o nome aqui, Souza Cruz, vendia cigarro. Seu pai, seu avô foram clientes meus muitos anos, 17 anos eu fiquei lá, e lá eu aprendi muito, uma empresa multinacional. E nós tínhamos uma reunião, normalmente era mensal, a gente tinha reunião quase todo sábado, mas tinha uma pesada que era uma vez por mês, cada 40 dias, e era longe, era Bauru, era Barra Bonita, Rio Preto, a gente se deslocava, era complicado, trabalhava a semana inteira e sábado reunião.
E do pessoal do departamento pessoal tinha um esquema lá que sempre eles pediam ideias. E as 10 melhores ideias eram premiadas e a ideia que fosse colocada em prática tinha uma premiação especial. Olha que bacana. Né? A gente conseguiu alguma coisa lá, uma hora que nós já estamos o nosso tempo acabando, mas uma hora a gente pode voltar, conversar e encontrar. Bom, quantos colaboradores tem hoje a rede? Você tem Está em torno de 630. 630. É. Quer dizer, saindo da prefeitura, talvez vocês sejam quem mais emprega hoje, Dracena. Isso, é. Que legal. Bom, eu vou deixar, então, acho que já deu para você dar uma pincelada. Claro, eu vou querer você mais vezes aqui com a gente, batendo papo. Será um prazer. Mas, para as suas considerações finais, né? Olha, eu agradeço o convite mais uma vez e se eu, assim, quero deixar para esse público jovem, porque geralmente no supermercado a gente dá o primeiro emprego, né? Sim. Eu esqueci de contar um negócio aqui que eu preciso falar. Conta. Em 2012, eu e meu marido, a gente adquiriu uma loja de roupa. Então, eu tenho uma loja de roupa. Eu cuidar de produção de supermercado, de manipulação de alimento, RH e tenho uma loja de roupa. A loja de roupa quase não, que é a Visual Concept, eu quase não vou fisicamente, mas estou com o Rodrigo ali nos bastidores o tempo inteiro, né? E também, assim, precisa de vendedor, conversa com alguém do comércio, precisa de vendedor. Vendedor, eu falo que é um cargo... Uma assim, classe em extinção, eu digo. que é o que mais ganha dinheiro. Eu estou precisando de vendedor, já fiz tudo aqui na Top, não arrumo um vendedor. Outro dia eu fui para São Paulo com meu marido, a gente foi fazer uma coleção lá e o dono do showroom falou assim, eu fui ao jantar na casa de uma cliente minha e o marido dela é milionário. O que você faz, né? Eu sou vendedor. Ele não lembra com quem ele trabalhava, mas ele é o dono da empresa, milionário, e ele falou, sou vendedor. Então, o vendedor, ele ganha aquilo que ele quer. Que satisfaça ele. É só ele se Eu abrir sempre para as disse oportunidades. Então, eu falo assim, para esse público jovem que está começando, não almeje muito grande, começa pequeno e tenha constância, sabe? Eu vejo assim, o funcionário, ele entra, ele já quer estar lá, sabe? Não, porque eu quero crescer. Muitos vêm, né? A gente fala assim, que eu quero crescer. Eu falei, mas você quer crescer para onde? Calma, você nem pegou o básico aqui. Vamos vivenciar o básico, um degrau de cada vez. Tem gente que tem que maturar, leva 10 anos, não tem problema, mas matura, porque senão não sobe, que aí depois o tombo é maior, né? Com então, certeza. assim, eu acho que, assim, nós temos que acreditar nesses jovens. Você que está aí, procura trabalhar, o trabalho dignifica, o trabalho não é só o salário, né? O trabalho é você crescer como pessoa, desenvolver e tem tanta coisa boa, né? O trabalho traz tanta coisa boa e é isso que eu deixo como mensagem. Eu amo trabalhar, então eu falo. A gente, assim, nós somos numa época de pouco diferente, a gente gosta. Mas a pessoa, quando você oferece um cargo de venda, quanto eu vou ganhar? Eu falo quanto você quiser. Quanto você quiser, justamente. A gente fala isso muito lá na loja. Salário. Você sabe que uma funcionária falou assim na loja, porque no final do ano acaba vendendo mais dezembro, né? Claro. Aí ela foi receber o salário e falou assim pro meu marido. Podia ser todo mês assim. Ele falou, por que não é? Porque você se limita, porque se você quiser, você vende. Tá bom. É só capturar cliente e tem cliente. Tem bastante gente aí que está escondidinho, que tem potencial para nós aqui temos metas. Nós começamos pequenos, mas nós temos metas. Não, por mais que tenha meta, por mais que tenha meta, você percebe o próprio vendedor, ele se boicota. Ele se sabota, né? É uma pena, mas eu acho que a gente vai trabalhando esse pessoal e vai melhorando. Legal. Alguma coisa a mais, Emilene? É isso, que precisarem de mim aí para contribuição, Tá, joia. pode contar comigo. Bom, eu agradeço a sua participação, em seu nome, né? Eu peço que você leve um abraço para o seu pai. Levo sim. E em nome dele, para toda a equipe, né, do Grupo Troiano, desde lá do Edilson até o menino que atende a gente lá no caixa, no pacote, para todo o grupo, né? A gente sabe que vocês fazem trabalho sério, já vão ter um presente aí em Dracena, uma grande loja. Dois, né? Dois, né? Dois presentes. Dois presentes. Para Dracena, que vocês estão... Estávamos trabalhando em cima das plantas ontem. Então, e a gente, parabeniza vocês, né? Parabenizar para vocês é pouco, mas por tudo que vocês têm feito para Dracena,
pela quantidade de empregos que vocês geram, pela forma que vocês tratam, né, a clientela, enfim. Hoje Troiano é referência na região toda aqui. Então, fica o meu abraço aí para todos vocês. Obrigada. As portas da Top TV estão abertas. E é interessante que o Troiano chegou, né, onde chegou, e é por gostar daquilo que faz, né? Com simplicidade e com trabalho, que é o que mais dignifica qualquer ser humano, é a simplicidade e o trabalho. E a gente sabe, eu posso dizer porque eu conheço toda a história. Quando vocês começaram lá na José Bonifácio, onde hoje é um depósito de material de construção, acho que é São Pedro, naquela época lá, eu era bastante jovem, mas eu já conhecia seu avô, ali foi seu a pai. Segunda loja já. A Então, primeira foi ali em frente à igreja. Exato. Eu lembro também. Tinha até os degraus para subir ali. Mas enfim, a gente conheceu toda a história vossa. E parabenizo, não tem outra palavra a não ser gratidão por vocês fazer o trabalho que vocês fazem em Dracena e região. Dracena e região. Tá? Então, muito obrigado. Obrigada As portas, a vocês. como eu disse para você, da Top TV, o site Jorge Zanoni. Estamos Obrigada. aí à disposição para você, tá bom? Obrigada. Então eu falei assim com a Milene Troiano, muito obrigado. Obrigada.